Sete, CEO da Melver, todas as terças-feiras aqui com a gente. Raoni, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo novamente. Bom dia, Felipe, bom dia, telespectadores, é sempre ótimo estar aqui com vocês. Raoni, quero começar falando contigo de Petrobras, né? Ficou em meio aí a tantas discussões, né? Tantas volatilidades também, depois da retenção dos dividendos extraordinários, aqueles cerca de 43 bilhões de reais que não foram sinalizados para pagamento depois do resultado da companhia, e parece que agora a novela está se encaminhando para o final. O Conselho de Administração sinalizou que pode ser distribuído 50% e vai ficar a cargo da Assembleia dos Acionistas na próxima quinta-feira. Queria entender um pouco da sua visão sobre esse movimento e, inclusive, se isso pode estar trazendo novos ares, novos ânimos para a Petrobras, já que era o que os acionistas estavam aguardando, era a distribuição desses dividendos. Como que você está vendo todo esse movimento, Raoni? Chegamos, então, à tão esperada semana do dia 25 de abril. Né? Semana, como você muito bem colocou, no dia 25 teremos a AGO, e nessa AGO, dois assuntos muito aguardados pelo mercado, eles serão deliberados. O primeiro, que você trouxe aqui para nós, que é a discussão sobre o destino do lucro excedente, aquele que não foi pago em janeiro, né, que trouxe uma grande frustração para o mercado, as ações desvalorizaram muito rapidamente, com o não pagamento dos dividendos extraordinários, o mercado esperava isso, havia tido aquelas reuniões em Nova York com investidores, nas quais quem participou disse que havia sido dado uma sinalização muito clara de que eles seriam pagos, e desde então uma série de rumores e discussões sobre a interferência política foram levantadas em relação à Petrobras. A minha leitura, né, é voltar atrás do pagamento desse valor. Isso certamente o mercado vai ver com bons olhos, mesmo não sendo o valor integral, o que foi divulgado na sexta-feira passada, que o Conselho de Administração aprovou o pagamento de 50% do montante. Bom, 50% é melhor do que nada, só que isso traz uma sinalização muito relevante, que é a perda do poder de influência da União na empresa. E tem outro detalhe que ele é extremamente relevante, que nós temos que ficar de olho aqui para a reunião do dia 25, que é o segundo assunto que vai ser deliberado na reunião, que é a eleição dos conselheiros da empresa. E existe a possibilidade da União ela perder relevância, né, com a potencial perda de até 2 cadeiras dentre os conselheiros. Se isso acontecer, mas a retomada pelo menos de parte do que havia sido retido por influência da União, isso mostra que Petro está dando pelo menos um passo, né? Pode não ser um passo tão grande, mas pelo menos é um passo a mais de uma melhor governança política e menor interferência do governo. Então, precisamos ficar de olho aí nos desdobramentos do dia 25, que pode ser um novo marco aí na história de Petrobras. É interessante, Raoni, que eu estava até vendo, né, as últimas movimentações de Petrobras. Ela chegou lá nos R$ 36 depois dessa frustração dos dividendos, agora já voltando aos R$ 41. Abriu uma bela possibilidade, né, para quem estava ali com vontade de analisar um pouco melhor a empresa, estava achando um pouco mais elevado o preço. E até me surgiu uma outra questão, porque logo, né, há algumas semanas, a gente viu algumas movimentações em relação até opções de Petrobras. Quando o preço estava lá nos seus R$ 37, R$ 38, surgiu uma movimentação bastante forte de opções de Petrobras para venda, né, em 41, aliás, para compra em R$ 41. Até achei, falei, poxa, estranho, né, para comprar opção de Petrobras em R$ 41, agora que a empresa está a 36, 37, R$ 38, alguém deve estar projetando muito boas notícias, né, para a companhia. Mas são estratégias, né, Raoni? É interessante a gente ver que muita gente faz cálculos e faz movimentos com opções para tentar capturar algum movimento um pouco mais aprofundado aí da companhia, né?
Perfeito. Felipe, se me permite só fazer uma explicação de algo que eu entendo que seja relevante para os telespectadores, antes de falar sobre opções, né? Você falou que a empresa ela teve uma queda substancial ali para próximo de 36 e depois a empresa ela recuperou aí parte do valor. Vale lembrarmos que quando a gente olha para o valor de uma empresa, faz parte desse valor o que a empresa ela tem de lucro retido ali, lucro que ela obteve. Quando esse lucro ele é distribuído, significa que um pedaço da empresa ele vai deixar de fazer parte da empresa, ele vai para os acionistas. Então é esperado que a empresa ela perca valor do mercado na proporção do que saiu dela, do que foi pago. Então, quando o mercado, quando a ação ela caiu sem o pagamento, o que aconteceu? O dinheiro continuou lá dentro da empresa. O que frustrou o mercado foi a falta de gerência, né, de governança. E tem um outro ponto importante, né, sem querer voltar muito do passado, mas também não é um passado tão distante. O que aconteceu, por exemplo, na época do Petrolão. Dinheiro disponível na empresa sendo utilizado para projetos sem sentido, superfaturados. Então, o que, na minha leitura, muitos investidores, eles, com tantas interferências da esquerda na empresa, pensaram, será que esse dinheiro não é melhor na mão dos investidores do que nas mãos da Petrobras, tendo em vista projetos sem sentido e superfaturados que aconteceram, tá? Então, só gostaria de dar esse complemento. Em relação ao mercado de opções, as opções de Petro, elas são muito líquidas para vários vencimentos, opções que vencem no prazo mais curto, em prazos mais longos. Com as movimentações e possibilidades e a aparente perda de força da União frente à Petrobras, muitos investidores acabaram montando posições altistas, esperando reflexos positivos para a empresa na reunião que nós teremos agora no dia 25, né? Sobre aqueles dois pontos que eu já falei, mas vale a pena repetir, dada a relevância deles, que é tratar novamente sobre o lucro que foi retido, mais a eleição do Conselho de Administração. Então, a compra de uma call, preço de exercício R$ 40 ou algo assim, isso significa que os compradores dessas opções, eles estão com expectativa, ou uma aposta, né, para aqueles que têm um viés um pouco mais especulador, de alta da empresa. Se isso acontecer, se a empresa superar o preço de exercício, né, como R$ 40, por exemplo, os investidores eles terão a oportunidade, o direito de comprar as ações por um preço inferior ao que elas estiverem no mercado. Das contas, é o que o investidor quer, né? Comprar abaixo do valor de mercado. O Raoni, só uma última questão aqui a respeito de Petrobras, só pegando um gancho do que o presidente Lula falou agora há pouco, né? Até pegando as palavras dele, ele disse o seguinte: Petrobras está tranquila, nunca esteve em crise. Aí eu queria só dois comentários rápidos a esse respeito, né? Porque é difícil achar que a Petrobras nunca esteve em crise diante de tantas movimentações que a gente viu acontecer no mercado. E aí a segunda parte a crise em termos, né, em algum momento, é até interessante justamente para criar essa possibilidade, essa abertura das oportunidades e algumas assimetrias, como você muito bem explicou, né? Então, talvez não esteja em crise, em tão grande crise como a gente ou algumas pessoas imaginavam, mas houve sim ali uma movimentação, uma diferença de expectativa com realidade, né? Não, Felipe, eu aproveito a oportunidade para exaltar o trabalho que vocês fazem na BMC News, de levar informações para as pessoas. O Lula, ele fala com uma massa muito grande. E essa massa muito grande ainda não conheceu a BMC News, ainda não conheceu veículos sérios de comunicação que vão trazer dados, fatos, realidade do mercado financeiro. Então, uma comunicação populista, valorizando o Petrobras, não apenas como uma empresa, mas sim para interesses de comunicação política, o Lula acaba falando com muito mais pessoas que estão além do mercado financeiro, pessoas que estão além do universo, do ecossistema de finanças. Então, esse discurso acaba sendo convincente para muitos. Raoni, quero entrar aqui um pouco na nossa
conversa, entrar um pouco nesta roda aqui para falar contigo. Em primeiro lugar, obrigada pelo elogio aí na nossa programação. Toda certeza sempre muito bom para a gente ter este reconhecimento, inclusive contando aí também com a sua, né, colaboração, ajudando a gente a construir este canal. Sempre eu enalteço aqui a participação dos grandes profissionais que nos ajudam diariamente nesta missão. Queria pegar um pouco de um gancho. Eu estava lendo até agora há pouco uma notícia falando ali, saiu essa notícia agora há pouco, inclusive, que o Brasil subiu no ranking do destino ali, dos destinos mais atrativos para os investidores estrangeiros. Depois de ter ficado fora do grupo das principais, 25 principais ali, economias que são mais receptadoras de capital externo no ano passado, o Brasil voltou agora para o ranking ali na posição número 19. Porém, de um outro lado, a gente vê que em 4 meses, né, os investidores estrangeiros sacaram 70% de tudo que eles tinham investido na Bolsa aqui do ano passado, em 2023. Diante deste movimento, inclusive dessa saída, desse fluxo, eu queria entender na tua visão como você tem enxergado até mesmo o impacto destes saques, nestas volatilidades, no desempenho do nosso mercado de ações, ali num curto e médio prazo. São fatos aparentemente ambíguos no São Paulo. Mas vamos lá, começando exato. com o investidor estrangeiro. A gente tem o Brasil, a União, né, liderada ali pelo Haddad, esse movimento, né, de meta fiscal, tem mostrado uma falha de entrega atrás da outra. Ano passado, meta fiscal de déficit zero, só erraram em 230 bilhões, né, de resultado, assim, né, super próximo do zero, né, falando de forma um pouco irônica. Aí falaram sobre déficit zero em 2024. Aí o discurso mudou para um potencial superávit pequeno em 2026. Quando o investidor estrangeiro ele olha para isso, um total descontrole das contas públicas, ele assusta. E dia sim, dia não, surge uma outra matéria negativa, como agora a questão dos precatórios, que estavam fora aí montante que estava fora do que estava previsto no orçamento deste ano, né? As pautas bombas ali, trazendo cada vez mais déficit para a meta fiscal. E o investidor, ele fica receoso e ele vai para fora. Vale a pena também levar em consideração a questão das interferências políticas em grandes empresas, né? Como a gente falou há pouco com o Felipe sobre Petrobras, tentativa de emplacar Guido Mantega na Vale, né? Um nome muito forte aqui do Brasil também, muito visto pelo investidor estrangeiro. Então, quebras de governança corporativa, mais uma meta fiscal, uma política fiscal e monetária frágeis, e, além disso, o dólar ganhando cada vez mais força frente ao real. E a taxa de juros dos Estados Unidos, que ela continua alta, e com cada vez menos expectativas de corte. Então, e a economia dos Estados Unidos cada vez mais forte. Então, economia forte, dólar forte, meta fiscal não sendo batida, ingerências de governança corporativa, o investidor vai para fora. Por outro lado, aquele investidor que ele enxerga bons nomes no Brasil, empresas privadas, empresas que estão com resultados consistentes e com a moeda local deles muito forte, acaba ficando muito barato vir para o Brasil. E aí tem esse contrafluxo, né, de outros investidores enxergando aqui boas oportunidades, aproveitando ainda o nosso câmbio mais fraco, que é vantajoso para eles. Deste cenário, né, até que você bem pontua em relação a todo o fiscal, essa deteriorização desta confiança de fato, né, no nosso fiscal diante das últimas notícias ali do governo, não só a própria alteração da meta em si para 2025, mas ainda olhando ali essa forma do governo tentar acionar estes gatilhos para atingir essa meta fiscal em 2024, ficando de fato aí muito a interpretação, né, até mesmo de que o arcabouço fiscal ele não é crível, ele não vai ser execuível, ele não vai conseguir travar a dívida pública deve expandir-se aí vai ficando cada vez mais distante, até mesmo, né, aquela possibilidade que muitos investidores chegaram a talvez
testar ali uma possibilidade de sonhar em recuperar um grau de investimento no ano passado, quando houve alteração ali na nota de crédito, mas de uma forma em geral, né? Diante de um cenário do qual a gente vê, e você bem pontua, é um governo muito mais populista, um governo que trabalha com expansão de gastos, né? Acredita muito ali em fomentar o crescimento através dos gastos. Como, de fato, qual seria uma medida, né, talvez razoável ou necessária que pudesse restaurar a confiança e atrair novamente esses investidores estrangeiros para a nossa Bolsa? Ô, Paula, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado quando o Haddad ele passou a falar sobre meta fiscal para 2026. Por que eu fiquei assustado com isso? Porque parece que ele está jogando o problema para 2026. Se tivesse tido uma revisão mais clara e palpável para 2024, mesmo com déficit, e atingida, o investidor ele entender que algo prometido ele foi entregue, mesmo com uma revisão pior do que havia sido proposto no começo do ano. Então, jogar para o ano eleitoral, jogar para frente, eu acho que foi algo ruim. O que poderia ser feito é um fatiamento melhor do que foi colocado para 2026, de forma mais clara para o final de 2024, para o final de 2025 e para o final de 2026. Assim, atendido essa atualização para este ano, eu acho que o mercado ele ia, não sei se gostar ou não, mas iria pelo menos dar uma acalmada com dados mais realistas e menos promessas. Esse cenário, Raoni, ainda incerto, né? Talvez desancorando aí muito mais essa expectativa em relação ao fiscal, a gente deve continuar vendo a ponta longa ali dos juros pressionando, né? A gente vê até uma diferença na reação, muitas vezes com as treasuries americanas, quando a gente olha aqui para a nossa longa, trazendo aí essa possibilidade, ficando muito mais claro. Até hoje a gente estava falando, né? Eu não estou acompanhando agora especificamente, mas tinha lá IPCA mais 6,15 já. Vai ficando, né, talvez mais difícil, muitas vezes ali o investidor não se atentar a ficar mais posicionado em renda fixa, né? E aí, como que você enxerga de fato esse equilíbrio, né? Ou talvez essa busca também ali na renda variável para ativos que estão descontados, mas que possa, de alguma forma, daqui a um tempo se recuperar? Excelente pergunta, Paula. 2 pontos. Primeiro, eu acho que os investidores não devem olhar a todo momento ou é renda fixa, ou é renda variável, ou é risco de bolsa, ou é taxa de juros, mas sim montar uma carteira dividida. Posso chamar uma carteira de longo prazo como uma carteira previdenciária. Quando nós olhamos para títulos públicos, para os tesouros NT, as NTNBs, que são atreladas a IPCA, mais uma parcela pré-fixada, que é o juros real, que hoje está acima de 6%, montar uma carteira, obviamente que depende do investidor, dos anseios, mas de uma forma geral, a forma que eu faço aqui, colocar um pouquinho um título que vence em 2035, vence em 2045, nessas taxas, é um excelente investimento. É muito difícil brigar com um investimento no cenário atual com uma potencial rentabilidade como essa. Mas nem todos os recursos precisam ir para esses títulos. Eu, quando invisto em um título longo como esse, montando a minha carteira para a minha aposentadoria, eu não penso em resgate. Eu penso em gerar mais renda e aportar mais, não resgatar. Em paralelo a isso, existem empresas descontadíssimas da Bolsa de Valores. O problema é, o brasileiro, ainda por ter pouca cultura de renda variável, cerca de 2% da população brasileira investe em bolsa, o investidor até chega na Bolsa de Valores com visão de longo prazo. Sai uma notícia ruim, o mercado fica negativo por 1, 2, um mês, a pessoa ela já apavora. Com a pouca consciência de que existem os ciclos econômicos e que a renda variável ela deveria ser utilizada para a construção patrimonial com o passar do tempo, sem entrar nessa volatilidade do dia a dia, de uma notícia depois da outra. Então, a minha leitura ela é essa: boas empresas, foco no longo prazo e a montagem de uma carteira previdenciária utilizando títulos públicos nas taxas atuais, que elas são muito boas. Aí até deixar um spoiler ou alguma sinalização aqui para os telespectadores, porque eu me lembro, a gente vem conversando bastante a respeito de alguns setores e alguns já estavam descontados, e enquanto a gente imaginava que haveria
um corte de juros mais rápido ou mais próximo lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil a gente continuaria com o ciclo de corte de juros, e agora deu uma incerteza a mais aí em todo esse cenário por conta de alguns dados econômicos, corte de juros lá nos Estados Unidos só no segundo semestre, quase no último trimestre do ano. Aqui no Brasil, Campos Neto tirando o guidance, e algumas empresas e setores tiveram um peso maior, né? Então, o que já era talvez uma oportunidade se demonstra mais oportunidade ainda. E aí, pegando esse gancho até do educacional que você fala muito bem, né? Para o investidor, como que exercita talvez a resiliência para passar por períodos mais conturbados, onde as coisas talvez não aconteçam na velocidade que se imaginava? Acho que o primeiro ponto, Felipe, é as pessoas entenderem que uma empresa, ela não é composta pelos tickers de negociação que aparecem na plataforma, como no Profit. Por trás de cada um desses códigos de negociação existem pessoas, projetos, sonhos, frustrações, conquistas. E que o dia a dia da empresa, ele não muda se a bolsa está subindo 5% ou caindo 5%. O preço de tela, muitas vezes, não reflete o real valor do negócio. Então, antes de comprar uma ação, entenda o que a empresa faz, qual que é a relevância dela para o mercado, quão útil ela é para a sociedade, quão útil ela é para o nosso país. E vista a camisa de acionista. O acionista é aquele que, obviamente, a nossa participação na empresa ela é pequena, é relevante, mas vista a camisa da empresa, entenda o negócio, torça pelo negócio, pesquise cada vez mais, se informe mais. Quanto maior a quantidade de informações que nós tivermos, menor serão os nossos sustos, medos e receios com variações que possam acontecer na Bolsa de Valores. Eu possuo algumas ações na minha carteira, ações que eu já tenho em mente que elas ficarão de herança para o meu filho Pedro e para minha filha Manuela. Visão de muito longo prazo. E até quando a bolsa cai, essas ações elas são desvalorizadas, eu confesso que eu até fico feliz, muitas vezes, para comprar mais, dado que o meu horizonte não é de 1 ou 2 meses, mas sim de anos. Então, uma queda da bolsa ela pode ser um momento oportuno para aumentarmos a posição em empresas que nós acreditamos, gostamos e conhecemos. E quero agradecer, sempre muito bom o papo contigo, obrigada pela presença, até semana que vem. Obrigado, Paula, Felipe, boa tarde a todos.